Oi pessoal, é Osmar Gomes da OGFX. Pessoal, e hoje nós iremos fazer um vídeo, né, um pouco diferente. Hoje nós iremos falar da força da moeda, tá, mais relacionado, né, ao fundamentalista. Tranquilo? Então, como operar força da moeda, levando em consideração a taxa de juros, tá, e o ciclo da moeda. Aqui nós vamos ter uma visão sobre o impacto, né, da taxa de juros no mundo econômico ou financeiro ou cambial, entendeu? Qual que é o impacto que tem a taxa de juros, né? Por exemplo, numa taxa de câmbio, por exemplo, beleza? Então vamos detalhar um pouquinho, né? Essa questão aí, qual que é o objetivo dessa apresentação, tá? Nessa apresentação, eu vou explicar a vocês o papel da taxa de juros na economia, tá? Analisar também como a taxa de juros, né, afeta o ciclo da moeda, né? Nós iremos ver como que a taxa de juros ela pode valorizar ou desvalorizar uma moeda. Iremos compreender também as reduções, né, influenciada da inflação em relação à taxa de juros, né, e também ao crescimento e o valor da moeda. Beleza, pessoal? Então vamos lá, dando continuação aqui. O que é a taxa de juros? Por definição, né, a taxa de juros é o preço pago, né, pelo empréstimo de dinheiro. Representa o custo do crédito para o tomador, que seria o recebedor do dinheiro, tá, e o retorno para o credor, né? E a função da taxa de juros é controlar o nível de demanda agregada, ou seja, a taxa de juros, você tem com aumento ou diminuição da taxa de juros, você tem a possibilidade de diminuir ou aumentar a inflação e com isso aumentar ou diminuir, tá, a circulação do dinheiro no mercado, tá? Regula, né, que seria regular a oferta e a procura. E também, né, a taxa de juros ela impacta diretamente o consumo, tá? Porque quando você aumenta a taxa de juros, você diminui o consumo, tá? Os produtos se tornam mais caros. Beleza? Como a taxa de juros é definida? Quem define a taxa de juros são os bancos centrais e a política econômica, tá? Na política econômica existe a expansionista, né, que é a redução da taxa de juros, né, aumentando a circulação de dinheiro e o estímulo à economia. A contracionista ela aumenta a taxa de juros para conter a inflação e desacelerar a economia. Beleza? Então, é assim que é definida a taxa de juros. Tá? Pessoal, por que eu estou falando em taxa de juros para vocês? Porque assim que eu terminar essa apresentação, nós iremos entrar no nosso FMC, no nosso sistema de trader, para analisar, né, e fundamentar
a análise fundamentalista, usando a força e a fraqueza da moeda, tá? Então, para que entendamos a análise que nós iremos fazer da força ou fraqueza da moeda, levando em consideração a taxa de juros, vocês têm que entender os fundamentos, beleza? Então, continuando, qual que é o impacto do aumento da taxa de juros? Tá? Quando você tem um aumento da taxa de juros, você tem uma redução da inflação, você tem créditos mais caros, tá? E a valorização da moeda. Tá? Quando você tem uma valorização da moeda, você torna-se as importações mais barato, certo? E a exportação mais cara. Isso também é uma coisa boa para a economia no país. Para uma economia né, que é a economia interna do país, isso aí é coisa boa, tá? Mas quando você analisa, né, como uma economia exo, não é tão bom assim, beleza? O impacto da redução, nós vimos, né, o impacto do aumento. Agora o impacto da redução é o contrário, né? Estimula o crescimento, o risco de inflação, corre um risco grande de inflação, porque o mercado está aquecido, tá? É uma desvalorização da moeda, então os acionistas, né, eles fogem, né? Eles fogem de investir no país, tá? Então isso aí são as regras do aumento e da redução da taxa de juros, tá? Tem os pós e os contras, beleza? O ciclo da moeda, pessoal, isso aqui nós iremos ver quando fazer a apresentação, como operar, né, força e fraqueza da moeda usando o fator fundamentalista, beleza? Então, o ciclo, né, nós temos aqui a oferta da moeda, temos o multiplicador bancário e o ciclo econômico, né, da moeda que nós iremos ver a seguir. Tá? Quais são as fases do ciclo da moeda? Nós temos aqui a fase de expansão, tá? A fase do pico, a recessão e a recuperação. Tá? Tudo isso nós iremos ver, tá? Quando eu entrar, né, no nosso sistema e mostrar a metodologia da análise fundamentalista, utilizando, né, o nosso FMC, beleza? E qual é o efeito da inflação no ciclo da moeda? Isso também nós iremos ver, tá? O efeito da inflação, né? Uma inflação alta reduz o poder de compra, né? Reduz o poder de compra de uma moeda, tá? Nesse cenário, né, inflacionário, né, o Banco Central, tá, ele tende a aumentar a taxa de juros, né, para reduzir a oferta e também, né, a oferta de moeda, né, e desacelerar, né, a demanda de consumo, beleza? E com isso, né, a moeda, com aumento de juro, tá, você vai ter uma valorização dessa moeda, beleza? E com, né, a redução da taxa, uma desvalorização, beleza? Qual que é a relação entre taxa de juros e valor de moeda, né? Então aqui, ó, quando você tem um aumento da taxa de juros, você atrai investidores estrangeiros, tá?
tem uma valorização da moeda, do local, tá? As importações ficam mais baratas, né? Ajudando a conter a inflação, tá? A redução da taxa de juros, né, ela faz com que o investimento estrangeiro saia do país, tá? Desvaloriza a moeda, tá? E a exportação fica mais cara, certo? Ou melhor, a exportação fica mais competitiva, impulsionando, né, o setor externo. Beleza? Então, concluindo, né, nós temos que a taxa de juros é uma ferramenta poderosa, né, onde pode influir fortemente, né, na taxa cambial. Por isso que nós que operamos Forex, né, o mercado de câmbio, nós temos que entender realmente qual que é a influência da taxa de juros, inflação e o ciclo da moeda. Beleza, pessoal? Então, na sequência, nós iremos ver como operar força da moeda usando o fator fundamental. Beleza? Pessoal, então, dando sequência, né, no nosso vídeo, né, onde nós iremos falar hoje sobre análise fundamentalista focado na força e na fraqueza da moeda, né? Nós temos, né, o nosso MFC, que é um sistema integrado, para análise fundamentalista, tá? E também, tá, para análise técnica, tá? Então, o nosso sistema, você pode fazer a sua análise tanto fundamentalista, tá, como a sua análise técnica, sempre, né, usando a força da moeda, tá? A análise técnica, usando a força da moeda, nós já debatemos bastante aqui no nosso canal do YouTube, e agora eu estou fazendo uma série, né, de como analisar a força e fraqueza da moeda usando o processo fundamentalista. Beleza? Então, o que nós temos? Nós temos, aqui olhando para essa tela principal, nós temos as principais economias mundiais, tá? Onde, através de um algoritmo matemático e também levando em consideração os indicadores principais, né, de cada país, nós determinamos um ranking do país que está mais forte e do país que está mais fraco economicamente. Beleza? Esse número aqui, ó, da direita, representa a força e a fraqueza de uma moeda, tá? No campo fundamentalista. Quanto menor, melhor. Quanto maior, pior. Tranquilo? Então, observe vocês, né, que aqui nós temos o ciclo da moeda, tá? E o ciclo da inflação. Exatamente, ó, o ciclo da moeda e o ciclo da inflação foi o que vocês assistiram na apresentação anterior, tá? Esse foi o motivo, né, que eu fiz aquela apresentação, porque para que você possa entender,
a análise fundamentalista, você tem que entender o conceito do ciclo da moeda, o ciclo de inflação e a taxa de juros. Tranquilo? Então, como operar a força da moeda levando em consideração taxa de juros e a inflação? Vamos lá. Na apresentação anterior, eu disse que os bancos centrais eles têm uma meta de inflação, certo? E quando a inflação ela sai dessa meta, o Banco Central e o governo, né, que são indicadores reativos, né, eles vão atuar, né, para derrubar essa inflação, tá? Então, quando você tem uma inflação alta, né, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a taxa de juros para diminuir o consumo e assim, com isso, você diminui, né, a circulação de dinheiro no mercado, tá? Quando você tá com uma inflação baixa, tá? O que você faz? Você corta a taxa de juros, beleza? Então, é assim que funciona. Isso aqui é uma sanfona. A taxa de juros está ligado diretamente, né, com a taxa de inflação. Beleza, pessoal? Então, nós que operamos no mercado de câmbio, é isso aqui que nós temos que saber, pessoal. Tá? O equilíbrio da inflação, a taxa de juros e aonde essa moeda está no ciclo dela. Beleza? Então, esses são os fatores principais, né, para nós, como os traders que operamos mercado de câmbio. É isso que nós temos que saber. Mais nada. Tá? Então, aqui é o ciclo da inflação. Tá? O ciclo da inflação correlacionado com a taxa de juros. Tá? Nós vimos anteriormente, né, na apresentação anterior, o que acontece quando você aumenta, quando você corta uma taxa de juros, o que acontece com a inflação e o que acontece com a moeda. Beleza? Aqui nós temos o ciclo da moeda, tá? E esses números que vocês estão vendo aqui, é exatamente esse número aqui, ó, que é a divergência da força, tá? Esse ciclo aqui, ó, né? Vamos passar para cá. Esse ciclo é a força divergente, né? Esse ciclo aqui, ó. Esse número aqui é exatamente, né, divergência e a convergência, tá? Isso aqui a gente fala direto na nossa análise técnica de força e fraqueza da moeda. É a mesma coisa do ponto fundamentalista. Você também tem a divergência e a convergência dentro do ciclo econômico. Ok? Então, olhando para esses números, nós temos uma valorização na divergência e também temos uma desvalorização na divergência.
Uma valorização, quando nós temos aqui esses números aqui, de 1 a 5, e a desvalorização de 6 a 11. Isso na divergência. Na convergência, nós temos uma desvalorização de 1 a 5 e uma valorização de 6 a 11. Então, no foco fundamentalista, nós temos sempre que trabalhar uma moeda forte contra uma moeda fraca, ou uma moeda forte perdendo força, tá, contra uma moeda fraca ganhando força. Esse é o balanço, né, do ciclo da moeda, tá? Então, a gente aprendeu, né, na apresentação, que quando você tem, né, um aumento na taxa de juros, você valoriza uma moeda, certo? E quando você tem uma diminuição da taxa de juros, você desvaloriza essa moeda. Beleza? Olhando, né, para o ciclo da moeda, nós temos esse ponto aqui, ó, a moeda ganhando força. Nesse momento, suponhamos que eu tenho aqui, ó, o AUD ganhando força, tá? E nesse exato momento aqui, ó, aqui no pico, eu tenho o AUD aqui embaixo, tá? E o USD aqui em cima, por exemplo, tá? Então eu tenho isso aqui, pessoal, é uma movimentação, tá? A partir do momento que o AUD está ganhando força, tá? O USD pode estar perdendo força, certo? Dentro do ciclo. Então, se eu tenho o AUD ganhando força, tá? E o USD perdendo força, isso aqui eu estou dentro de uma valorização e de uma desvalorização, de uma divergência. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, ele ganhando força, tá? De 1 até o nível 6, tá? Do nível 6 é a desvalorização. Beleza, pessoal? Então, quando eu olho esses números aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o K de JPY, que está no número 1, eu tenho uma divergência entre os dois aqui, certo? Então, eu tenho aqui o CAD em 1, certo? Ganhando força. E o JPY, né, em 5 ou 6, aqui, ó, desacelerando, ou seja, perdendo força. Então eu tenho que uma compra, ou seja, ok? Pessoal, só voltando aqui novamente, deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, aqui, né, eu tenho 1, tá? Esse 1 aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, a moeda base 9, tá? E a moeda cotação 8, certo? Então eu tenho aqui uma força de divergência 1. Olhando aqui para o ciclo, tá? Eu tenho
uma venda aqui, não é compra, tá? Então eu tenho aqui o JPY ganhando força, tá? E o CAD perdendo força, tá? Eu tenho aqui, ó, dentro do ciclo, aqui, ó, eu tenho aqui uma divergência, tá? Contra uma convergência. Ou seja, eu tenho aqui uma desvalorização, tá? Na divergência contra uma valorização na convergência, tá? É exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, o JPY, tá? Ele está ganhando força enquanto que o CAD perdendo força. Beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui o Audi CHF. Então eu teria aqui o Audi ganhando força e o CHF perdendo força. Tranquilo? Então, pessoal, é assim que nós operamos, né, a força e a fraqueza da moeda, levando em consideração o fundamentalista. Tá? Nós temos que, primeiro, entender esse ciclo, tá? E segundo, entender também como que a taxa de juros influencia na inflação, beleza? E o que determina tudo isso, né, é o cálculo, né, que é feito, né, levando em consideração os principais indicadores econômicos. Beleza? Então, voltando novamente aqui, pessoal, para ficar bem entendido isso que eu disse. Então, eu tenho, sempre quando eu for trabalhar com força da moeda, eu tenho a divergência e a convergência. Eu opero sempre uma moeda ganhando força contra uma moeda perdendo força, ou uma moeda forte contra uma moeda fraca. Beleza? E como? Novamente, olha, aqui são os níveis, né, de força da moeda, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o SD, ele está com nível 2. O nível 2, ele está subindo essa rampa aqui, certo? Enquanto o euro, nível 10, o euro, ele está aqui embaixo, tá? Ele já passou do nível 6, nível 7, nível 8, nível 9, nível 10, ó, ele está aqui, ó, tá? Então, o que eu faço? Eu opero o USD, tá, contra o euro. Por quê? Eu tenho aqui o USD 9 e o euro 10. Tranquilo? E o euro e o USD, ele vai pegando força, ele vai subir na rampa, até chegar aqui no nível de 6. A partir do nível 6 que ele chegou no topo, ele começa a desvalorizar, pessoal, tá? Até chegar aqui e voltar no ciclo novamente. Por isso que é o ciclo da moeda. Ele sobe, desce, sobe e desce. Esse é o ciclo, né? Então é assim que a gente determina a força cambial de uma moeda, levando em consideração, né, os seus principais indicadores, né, e através de um algoritmo matemático eu defino um ranking, tá? E onde o menor é o melhor e o maior é o pior. Beleza, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Faça, né,
parte lá no nosso grupo do Telegram, né? Aperte aí o sinalzinho de positivo no nosso grupo, tá? E venha operar com a gente, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.